Carpini, tudo bem? Carpini, a torcida do São Paulo obviamente é heterogênea e tem opiniões de todos os lados, né? Mas tem muito torcedor que já começa a contestar o seu trabalho. E normalmente você, como treinador, você era uma pessoa desejada. Então você estava num clube e os outros clubes iam atrás de você. E agora, talvez um dos primeiros momentos da sua carreira, que você começa a ver uma rejeição surgindo. Então eu queria saber duas coisas rápidas, por favor. A primeira é se você se sente 100% respaldado aqui no São Paulo, diante do contato que você tem com os dirigentes. E a segunda, muito torcedor também ficou se perguntando por que Rames Rodrigues não bateu uma penalidade máxima. Então eu queria saber qual foi essa dinâmica da escolha dos atletas que foram para as penalidades. Bacana. Na verdade, não foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Claro que nessa proporção de São Paulo, sim, mas como eu disse na pergunta anterior, né, foi a profissão que eu escolhi e eu já tenho um tempo nessa estrada. Claro que a transição de carreira hoje como técnico ela ainda é recente, mas já vivi alguns momentos bons e ruins na minha carreira, assim como nós vivemos agora no São Paulo, altos e baixos, e é um momento que nós estamos embaixo, uma eliminação é muito doída, muito frustrante para todos nós, mas eu trabalho nas mesmas convicções que me trouxeram até o São Paulo, né? Não mudo nada no meu jeito de ser, no meu dia a dia, no meu ambiente, no meu trabalho, e procuro corrigir os erros, evoluir, melhorar. E é claro que os erros eles fazem parte da nossa vida, da nossa melhora, e eu tenho os meus e eu sei reconhecer isso, mas eu também consigo, da mesma maneira que se potencializa os erros, eu também procuro ver as coisas boas, não só que me trouxeram aqui, mas as coisas boas que nós fizemos também aqui no São Paulo nesses 2 meses de competição. Em relação a ser contestado, é um direito do torcedor e a gente tem que respeitar. São opiniões, o torcedor está como nós, triste, insatisfeito, mas a gente segue convicto, trabalhando. Eu me sinto respaldado, mesmo porque nessa semana foi um ambiente onde nós tivemos muita confiança para o jogo de hoje, não só o respaldo da nossa diretoria, mas também a confiança interna dentro do elenco. E é isso que me motiva, e é isso que me respalda a fazer o melhor pelo São Paulo. E eu acredito que o São Paulo vai fazer uma temporada ainda que vai surpreender muita gente. Eu não tenho dúvida, o nosso elenco é muito bom, é muito capacitado. Eu vi como eles ficaram pós-partida, ou como nós estamos aqui. Mas da mesma maneira que a gente vem aqui explicar, falar bonito nas vitórias, falar de conceito, de parte tática, eu também tenho que vir aqui olhar para você e responder que hoje não foi um dia bom para o São Paulo, mas que nós temos a oportunidade agora de iniciar uma nova competição e dar uma resposta positiva primeiro para nós mesmos, para o nosso torcedor que merece, e pode ter certeza que é o que vai acontecer. A gente segue trabalhando. Em relação às cobranças de penalidades, quando a gente desenha uma situação como essa que caminha para os pênaltis, nós temos um relatório que nós trabalhamos a semana inteira as cobranças de pênalti e a gente tem ali um aproveitamento. Mas no momento que se chega à decisão de pênaltis, a gente também precisa ouvir o feedback do atleta, ele precisa se sentir seguro e confiante para bater. Se não acontecer, não tem porquê a gente deixa também um pouco mais à vontade para a escolha do atleta, quem abre, quem fecha, isso é uma participação deles, porque às vezes o atleta pode não estar seguro consigo mesmo, então a gente tem que entender todos esses processos e tomar as decisões. Ainda sobre a entrada do Rames, o tempo mais avançado do segundo tempo, foi por conta da questão física? Me parece que ele perdeu alguns treinamentos ao longo da semana, ou foi uma visão que você tinha ali do jogo no momento? E quando que você soube que não poderia contar com o Calleri, de fato, para hoje? Bom, em relação ao Rames, a gente tinha programado evoluindo, né, as cargas dele de maneira gradativa. Essa semana não conseguimos evoluir, foi uma semana difícil pós-Ituano para ele, alguns incômodos, alguns sustos aí, né, um pouco precavidos em relação a uma possível lesão, mas que não foi identificada. Que bom, ficamos felizes com isso, mas de maneira que ele perdeu quase a semana toda, teve que fazer sempre um trabalho adaptado e voltou ao campo muito próximo do jogo, na sexta-feira, então, mas ele não deixou de treinar, não esteve com o grupo, não fez todo o trabalho principal, fez um treino adaptado, a gente respeitando esse processo de dor, de fadiga, de cansaço, uma recuperação que foi um pouco difícil pós-jogo do Ituano. Então nós imaginávamos que mais do que ele fez não seria possível, e em relação ao Calleri, pelo feedback do atleta já nós imaginávamos, porque o Calleri é um cara muito resistente, né? O limiar de dor dele é muito alto, dificilmente ele fica fora por qualquer incômodo, né? Um atleta muito que entrega tudo, e ele na quinta-feira relatando muita dor, então infelizmente mais uma vez, mais uma formação que a gente teve que nos adaptarmos e tentar usar, por exemplo, uma estreia do André,
que ainda não era o momento da estreia do André, né? Nós tínhamos programado para ele uma situação diferente. Se soubéssemos que não teria o Calleri, que o André estrearia, teríamos até programado a semana anterior de maneira diferente. Então, valorizar também o esforço desse atleta que já chegou, vestiu a camisa, comprometido com o grupo e à disposição de nos ajudar, mesmo não sendo o que era programado para ele. Então são essas dificuldades, mas nada disso, tá? Né? Não é a saída do Ferreira, não é a ausência do Calleri que nos fez hoje ser eliminados no Morumbi. Foram algumas situações que elas vêm sendo recorrentes e que a gente precisa melhorar e assumir a nossa responsabilidade, começando com a minha, que é a maior parte dela, e os atletas seguirem como eles têm feito, trabalhando e acreditando no que está sendo passado. É difícil fazer uma pergunta longe disso daqui. Depois de uma derrota como essa, a torcida, claro, fez seus protestos, insatisfeita com o resultado certamente, também muito com o técnico Thiago Carpini. Conversa que vocês tiveram no vestiário, o que os jogadores, agora é entender o que os jogadores entendem do trabalho do Carpini, acreditam, apoiam, o que esperam disso? O que eu posso falar da parte dos jogadores, a gente está totalmente comprometido, totalmente junto com o treinador. A gente vê a capacidade dele, a qualidade que ele tem no dia a dia, né, e o quanto ele se entrega pelo clube, o quanto que ele quer fazer dar certo, né, e a gente acredita muito, né, no trabalho dele, né, acho que não falta comprometimento, não falta dedicação no dia a dia. E hoje foi uma derrota muito dolorida, né, cara? A gente ser eliminado assim no Morumbi, diante do nosso torcedor, diante de uma festa linda que o torcedor fez, é muito dolorido, é muito difícil. Mas são coisas do futebol, não faltou entrega, a gente tentou ali, principalmente no segundo tempo, acho que foi um jogo de uma equipe só, a equipe deles só se defenderam praticamente. Difícil furar o bloqueio deles, eles se defendem muito bem, uma equipe que está muito bem treinada. E nos pênaltis a gente teve aquela infelicidade, né, que faz parte do futebol. É sofrer aí com essa eliminação, que vai doer um pouco, e nos preparar para a próxima competição. Lucas, boa noite, a gente está ao vivo no Mesa Redonda. Queria te perguntar em relação aos gritos que a gente escutou hoje para o técnico Thiago Carpini, que você falasse sobre isso, muitos torcedores chamando ele de burro hoje aqui, e também sobre o Rames não ter batido um dos pênaltis. O que você poderia falar sobre essas duas questões, por gentileza? Bom, sobre o Rames, na hora que foi feitas as escolhas ali dos jogadores, assim que acabou o jogo eu já fui pro banco, já falei que eu bateria o primeiro, e depois eu fui tirar o cara coroa ali, né, para ver o lado que a gente ia bater, e aí foi feitas as escolhas, então não participei. Não sei porque que ele não bateu. O treinador, eu fiquei sabendo que perguntou para quem ia bater, não sei porque que ele não bateu. Mas os jogadores que foram escolhidos estavam preparados, todo mundo treinou, estavam preparados. E infelizmente, né, a gente não conseguiu passar, coisas do futebol. E a outra pergunta foi sobre os gritos. O torcedor tem todo o direito de cobrar, cara. O torcedor paga ingresso, ele vem no Morumbi. No Morumbis, né, e eles têm todo o direito de protestar, de cobrar, né, acho um pouco injusto essa cobrança no treinador, né, o trabalho está sendo muito bem feito, o treinador a gente que está no dia a dia, que vê os treinamentos, que vê o quanto ele se entrega, o quanto que ele quer fazer dar certo, a gente fica chateado com isso, né, porque a gente não conseguiu entregar em campo, né, o que a gente faz nos treinamentos, a gente não conseguiu transformar em vitória o jogo de hoje. A gente fica chateado, mas o treinador tem todo o nosso apoio, a gente está junto, a gente acredita muito nele, né, a gente confia muito no trabalho, que está só começando, né, vale ressaltar, é um trabalho novo, jogadores novos, então está só começando, né, a temporada é muito longa, vamos juntar os cacos aí para a próxima competição.